Olá, galerinha. Aqui quem fala é o professor Gilmar Dias, o professor de Química, e hoje nós apresentaremos uma videoaula sobre as unidades de concentração. É uma revisão, tá, pessoal? Relativa ao REAMP de 2020, tá bom? Esse conteúdo é da segunda série do ensino médio. Aí, como nós estamos nessa parte de retomada de conteúdos, então eu utilizei esse tempinho para desenvolver essa videoaula que ajudará na conclusão das atividades, né? Das atividades que eu venho passando, as diagnósticas, e quando vocês tiverem as avaliações, vocês possam sair bem com esse conteúdo que já passou, mas ele é bem cobrado, ele é bem retomado nas provas do Enem, principalmente. Beleza? Então, vamos tomar de início o conceito de soluções, tá? Lembra dos podcasts, dos áudios que eu passei nas aulas? Então, solução é aquela interação, né, uma mistura homogênea de caráter uniforme, né, de aspecto visual uniforme, onde eu tenho uma interação entre soluto, que é a menor quantidade na solução, e o solvente, que está em maior quantidade. Beleza? Então a gente não pode confundir esses dois conceitos, essas duas ideias, tá? Então, através, né, das características dos solutos e dos solventes, foi-se necessário, né, a medição. Tá? Desenvolveram operadores matemáticos para poder quantificar essa interação entre soluto e solvente. Daí surgem as unidades de concentração. Concentração comum, concentração molar, a densidade, o título, tá bom? As diluições de soluções, as misturas de soluções, tá? Com reação ou sem reação. Então elas vêm como formulário, né, com fórmulas para poder quantificar essa interação soluto e solvente. Lembrando que esse conteúdo ele depende muito da sua habilidade em gravar, né, em memorizar as unidades de medida. Tá? Unidade de massa, unidade de volume, unidade de quantidade de matéria, lembra? Então, se você não está lembradinho, dá uma pesquisada lá no teu caderno do ano passado que vai estar lá. Ou, se você preferir, nos áudios anteriores, beleza? Então, assim, é importante que, com unidades básicas como massa, você entenda que é gramas, volume, aqui nós trabalharemos com litros, tá? Na maior parte das vezes, que molaridade é mol por litro, a gente fala em concentração em quantidade de matéria, e concentração comum, que é só a relação entre a massa e o volume. Então são algumas fórmulas que você já tem em mãos que uma hora e outra vocês vão ter que utilizar interpretando essas questões. Lembre-se que as unidades elas te salvam, tá? Na hora de desenvolver um cálculo. Então é importante que você tenha essa habilidade, né? Que você as conheça para poder ter um rendimento melhor, né? Na resolução dessas questões. Então, seguindo o raciocínio, vamos desenvolver essas três questões que eu preparei, tá bom? A fim de revisão mesmo, belezinha? Então, assim, na questão número 1, uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio. Então, lembre-se, gramas é a unidade de massa. Então, tá aqui, gramas de cloreto de sódio. Vou passar aqui, fica melhor. De cloreto de sódio, tá bom? Em 2 litros de água. Então, 2 litros de água, gente, é a unidade de volume. Considerando o volume da solução, e esse volume permaneceu em 2 litros, ou seja, o volume não foi alterado, então um volume final, qual é a concentração da solução? Professor, como que eu vou saber se é concentração comum ou concentração molar? Olha só, para ser concentração molar, a molaridade, você precisaria ter massa molar, né, ou em forma de dados, ou através da tabela periódica, ou pela a parte simbólica, né, o símbolo dos elementos, tá? E também ele levaria em consideração outros componentes da fórmula, tá? Lembrando que concentração molar, a molaridade, você tem massa molar, volume e massa. Aqui você só tem litros e massa, né? Litros e gramas, que é volume e massa. Então você só tem 2 variáveis. Então a fórmula que juntam pelo menos 3 variáveis é o quê?
concentração comum ou densidade, né? Essas variáveis que a gente está trabalhando aqui nessa questão 1. Concentração comum ou densidade. Em nenhum momento ele falou de densidade, então você exclui densidade e só sobra concentração comum. Então, ó, é importante que você lembre o seguinte, você tem massa e volume, você vai utilizar concentração comum, tá? Concentração comum. E a concentração comum, como a gente trabalha? Então, ó, a concentração comum, de cara, você já percebe pelo questionamento, pelo questionário, através do que? Das unidades. Ó, aqui ele fala que a unidade tem que ser em grama por litro. E a gente sabe, tá cansado de saber, que a unidade final de concentração comum é gramas por litro, tá? Ou gramas vezes litro a menos 1, né? Que é utilizado atualmente. Então, ó, é assim de só aplicar a fórmula. Então, ó, concentração comum é igual ao quê? A massa do soluto, não é? Vezes o volume da minha... perdão, vezes não, gente, ó. Dividido pelo volume da minha solução. Então, ó, o que eu faço? Concentração vai ser o quê? Massa do meu soluto, que é quanto? 4 gramas dividido pelo volume. Esse volume é 2 litros. Tá aí, ó. Ah, então agora eu faço a divisão. Então, ó, 4 dividido por 2, eu tenho 2. Grama eu consigo dividir por litro, são unidades diferentes, então eu não consigo dividir. Eu mantenho. Então, gramas por litro. Tá aí. Ou, né, gramas vezes litro elevado a menos 1. Tá aí, ó. Beleza? Então tá aí, ó. Então a resposta correta aqui, gente, é a letra A. Viu? 2 gramas por litro. Tranquilo. Lembrando do formulário, lembrando que essa barra aqui eu utilizei como divisão, então é um dividido pelo outro. A resposta é 2 gramas por litro. Mamão com açúcar, né? Vamos para a próxima. Agora vamos pegar essa questãozinha aqui da VUNESP, tá? Que ela é cheia dos pega. Então, ó, nessa pegada vamos observar o seguinte, ó. A massa molar de lítio é 7 gramas por mol do lítio. O lítio, gente, para quem não lembra, é o Li, tá? É 7 gramas por mol. A massa de lítio contida em 250 ml, lembrando, moçada, que ml é a unidade de volume, tá? Mas não é a padrão. A padrão, a gente vai ter que converter, né? Se é mililitros para litros, eu vou ter que pegar o menor e transformar no maior, né? Então eu vou dividir por 1000, né? Mili por 1000. Então esse valor aqui, ó, ele vai se tornar o quê? 0,25. Em vez de ser ml, eu vou chamar de litros, tá bom? De uma solução aquosa de concentração, ó. Tá vendo a unidade? Não é? A unidade não é mol por litro? Então a gente já sabe que é concentração molar, a gente está trabalhando com molaridade. E ó, a substância dissolvida, né, no solvente é o carbonato de lítio. Olha a fórmula dele, ó. Li2CO3. Tá, professor, agora o que eu faço? Vamos separar os dados, é assim que a gente faz. Então, ó, concentração molar é igual a 0,160. Ok? O volume, 0,25. Tá bom? Ele quer a massa, então a massa é X. Ele não está querendo a massa? A massa contida é. Então, ele quer a massa. Então, qual o outro valor que eu tenho? Tem que ser o quê? Massa molar, o MM. Então, ó, ele fala que é lítio, né? Lítio não é 7, aí você vai lá e coloca o 7. Repara só, repare bem. São quantos átomos de lítio? 2, não são? Ele não quer a massa de lítio, então não são 2 átomos de lítio. Então esse 7 é multiplicado por 2. Então, ó, qual é o valor?
14 gramas por mol. Essa é a nossa unidade, viu? Para você não cair no pega, tá? Que isso é uma questão de vestibular. Então tá aí, ó. Agora, moçada, agora a gente só ajeita a fórmula. Como que é essa fórmula? A fórmula é o que, ó? Concentração molar é igual. Vamos colocar aqui a equaçãozinha para facilitar a visualização, ó. Massa que eu tô querendo. Aqui embaixo, ó. Essa parte de baixo é o quê? Massa molar vezes o volume. Então, ó, isso vai ser igual ao quê? Separando os valores. Concentração molar é 0,160 mol por litro. Então, 0,160 vezes, né? Vamos colocar aqui, igual, né? Vamos substituindo. Igual a massa eu não sei, né? Igual eu falei aqui, ó. Vamos só colocar o símbolo da equação, ó. Tá aqui. Massa eu não sei, ó. Eu chamo de M. Aqui, ó. Eu vou colocar o quê? 14, que é a massa molar, vezes 0,25. Tá aí, ó. Então, aqui, ó. Agora, o que eu faço? Minha variável, gente, é esse M aqui, ó. É a massa que eu tô querendo, não é? Então, eu vou pegar e vou multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar esse 0,160 e multiplicar por 14 vezes 0,25. E esse M aqui, ó, eu vou multiplicar por 1 que está aqui embaixo. Então, no final das contas, né, eu vou ter M, que é M vezes 1 é 1, igual ao quê? 0,160 vezes 14 vezes 0,25. Multiplicando tudo isso, eu vou ter minha resposta em massa. Então é simples, gente, ó. É você pegar o 0,160 vezes o 14, a gente tem 2,24. Vezes 0,25, nós temos como resultado final 0,560. Ele não está querendo massa, então unidade padrão de massa é gramas. Então a nossa resposta correta é 0,560 gramas. Portanto, a resposta correta é a letra A novamente. 0,560 gramas. Recapitulando, ele queria massa, porque olha, sabendo-se que a massa molar do lítio é 7 gramas por mol, você sabe que tem duas, né? Por isso 14, a massa de lítio contida. Então ele quer lítio, então ele quer massa. Então por isso 0,560 gramas. Utilizei a fórmula da concentração molar, né? A diferença está nessa questão do gramas por mol, ok? Que é a massa molar. Então, quando tem massa molar, você usa a molaridade, concentração molar. Belezinha? Vamos continuar. Na questão 3, você tem uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Isso aqui é massa, tá? Unidade de massa. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. Isso aqui é a unidade de volume. A concentração molar da sacarose no cafezinho é de... Pois é. Então, ó, primeira coisa que eu faço é separar os dados, né? Vamos lembrar, ó. A massa utilizada foi 34,2 gramas, correto? O volume de cafezinho foi 50 ml. Converto isso para litros. Divido por 1000. Então, ó, litros. Agora eu preciso, ó, da massa molar. Por quê, professor? Porque eu tô falando em concentração molar, eu estou falando em molaridade. Isso aqui eu não sei. Mas eu tenho uma pista. Ele falou em sacarose. A fórmula molecular da sacarose é C12H22O11. Então, ó, separando aqui, ó, eu tenho que calcular do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então, ó, nós sabemos que na tabela o carbono tem massa igual a 12, o hidrogênio igual a 1 e o oxigênio igual a 16. Eu vou multiplicar pela quantidade, né, de carbono, são 12, ó, vezes 12. Quantidade de hidrogênios, que são
22. E a quantidade de oxigênios, que são 11. Então, ó, quanto que é? 12 vezes 12, isso aí, 144. 1 vezes 22, 22. 16 vezes 11, 178. Só ajustar aqui, ó, 176, viu, gente? Ó, aí agora o que eu faço? Eu somo tudo. Então, ó, a massa molar aqui, ó, da sacarose vai ser o somatório de quê? 144 mais 22 mais 176. Então, ao final da brincadeira, eu tenho uma massa molar igual a 342 gramas por mol. Pronto. Tem todos os valores. Então, assim, agora que você tem todos os dados que precisamos, né, você só insere na fórmula de concentração molar, que é a molaridade. Então, utilizando o formulário, ó, nós temos que concentração molar é igual aqui, ó. Já vou separar tudo que a gente precisa aqui. Tá. É igual ao quê? 34,2 dividido por, olha só, 342 vezes 0,05, tá? Tá aí, né? Eu vou repetir o numerador, que é 34,2, e multiplicar o quê? 342 vezes 0,5, que dá em torno de 17,1 ou 17,1, tá bom? Faço agora o quê, ó? 34,2 dividido por 17,1, dá para perceber que eles são múltiplos, né? O 34 é múltiplo de 17,1. Então, a divisão disso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos colocar, fazer o corte da divisão. A divisão disso aqui, ó, é igual a 2. 2 o quê? Mol por litro, ou, né, corretamente falando, né, mol vezes litro a menos 1. Aí, a menos 1. Então, a resposta correta é a nossa letra D de dado. Tá? Então, vocês viram, né, pessoal? Não é muito complexo, é preciso que vocês retirem os dados das questões, dos enunciados das questões. Por isso é importante a interpretação. A relação entre soluto e solvente, ela também pode ser quantificada. Ela é quantificada através das fórmulas. Mas para você identificar o que fazer com essas fórmulas, você tem que lembrar das unidades. Tá? Unidade é muito importante. Então, a partir daí, você consegue retirar o que você precisa no texto para poder substituir nas suas fórmulas e encontrar o resultado final. Então, é importante que vocês agora, nessa retomada de conteúdos, façam essa revisãozinha pessoal. Tá? Ela é muito importante para o seu desenvolvimento. E no mais é isso, galerinha. Espero ter ajudado, tá? Que vocês consigam relembrar algumas coisinhas, tá bom? Clica aí, ó, dá uma curtida aí no nosso vídeo, tá? Que conforme a gente for desenvolvendo novos conteúdos, eu vou colocando mais vídeos, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima, tá bom?